Olá, olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. A gente vai começar hoje o nosso terceiro encontro aí da nossa formação, certo? Para os líderes aí da Igreja da Reconciliação. Então, compartilhando aqui com vocês, né? Então, a gente está começando aí efetivamente, né? O terceiro encontro, certo? E rapidamente, a gente precisa aí recapitular o que foi falado, né? Algumas informações aí a respeito dos últimos encontros. Então vamos lá, para não demorar muito, né? Hoje vai ser mais breve. Então aqui, ó, no primeiro encontro a gente viu a diferença entre formar e informar, certo? E a gente falou muito, a gente deu ênfase que o nosso papel é formativo. Então, os nossos protagonistas, os nossos liderados, a gente tem como objetivo a formação, a transformação. E para isso acontecer, a gente está pautado, nós temos três pilares, né, que é propósito, excelência e interdependência, e esses três pilares compõem o método da reconciliação. Não foi isso mesmo? Então, qualquer dúvida, volta lá no primeiro encontro, que vai estar tudo lá para vocês bem descrito, com exemplos e tudo tranquilo, certo? E no segundo encontro, a gente trabalhou, né, uma fundamentação teórica e técnica, que a gente falou especificamente a respeito aí de competências e habilidades, né? A competência, certo? A gente está no ponto A e a gente vai até o ponto B, né? Então, aqui, ó, do ponto A até o ponto B. A competência, até o ponto B, a competência é o como a gente quer o final. E as habilidades, né, são todas as ferramentas que precisam ser trabalhadas aí ao longo do caminho para que o nosso liderado, para que o nosso protagonista chegue aí efetivamente, né, com, com a transformação que a gente deseja, ok? E a gente falou também a respeito de conteúdo, tempo de formação e aprofundamento, né? Como resolver essa questão, né? A quantidade de conteúdo, né? Qual o tempo de formação, qual o tempo necessário para passar esse conteúdo e qual o aprofundamento, né? Então, essas três variáveis, conteúdo, tempo de formação e aprofundamento, elas se autorregulam, né? Elas têm uma interação, ela tem uma relação aí diretamente proporcional, né? E o que que acontece? A gente precisa resolver essas questões. E como que a gente resolve isso? Trabalhando com competências e habilidades. Através das competências e habilidades, a gente sabe dosar cada uma dessas variáveis. E hoje, tá? Nós vamos falar bem a respeito de avaliações. Bom, se a proposta é sair do ponto A, certo? Determinar aonde a gente quer chegar no ponto B, certo? E esse percurso, a gente trabalha com competências e habilidades, certo? Agora, nesse encontro de hoje, a gente vai ver claramente que precisamos fazer avaliações do processo. Por quê? Porque muitas vezes a nossa proposta, ela é linda, maravilhosa, na nossa cabeça está tudo certo, tudo tranquilo, tudo vai funcionar bem. Mas na hora do vamos ver, na hora da prática, certo? E como o nosso foco é em resultado, a gente percebe que o nosso liderado, o nosso protagonista, assim que passa pelo processo, na hora que ele chega ao ponto B, certo? A gente percebe que a transformação dele não foi tão significativa. A gente percebe que alguns pontos ainda poderiam ser melhores trabalhados. E por causa disso, a gente precisa avaliar, tá? E agora eu quero deixar bem claro que avaliação não é prova. Toda vez que a gente fala em avaliação, na mesma hora a gente tem, né, vem aí na nossa cabeça, vem aí na nossa mente, prova como uma ferramenta punitiva. Não, tá? Avaliar não significa punir, tá? Então, se avaliar não significa punir e avaliar faz parte, é uma ferramenta pedagógica que faz parte do processo, então, afinal de contas, o que que é avaliar? Aí, ó, essa pergunta, afinal de contas, o que é avaliar? Então, avaliar é um processo pelo qual se procura identificar, ó, aferir, investigar, analisar
as modificações. Então, ó, se pretende avaliar, investigar, analisar as modificações, se a gente estava no ponto A e a gente chegou no ponto B, como foi a nossa proposta, certo? Essa mudança do ponto A ao ponto B é que ela precisa ser identificada, tá? Então, é justamente essa mudança que ela vai ser identificada. E agora uma questão muito importante. A gente avalia comportamento e performance e rendimento, certo? Muitas vezes na escola, certo? A avaliação, a prova, ela é confundida ou ela é utilizada exclusivamente para avaliação de rendimento. Mas agora eu quero que vocês tenham essa clareza que a gente avalia também mudanças, tá? Mudanças de comportamento, tá? Dependendo da nossa habilidade, dependendo das competências que a gente quer propor, que a gente quer levar o nosso protagonista, o nosso liderado, a gente pode sim mensurar, a gente pode propor mudanças de comportamento e mudanças de rendimento, tá? Então, essa definição aí eu gosto muito dela, porque ela fica muito clara, certo? E a gente percebe, então, nitidamente que avaliar não é prova, avaliar não é índice, tá? Avaliar significa mensurar modificações, tanto de rendimento quanto de comportamento. Beleza. Agora que a gente já entendeu o que é, geram novas perguntas. Como avaliar? Bom, nesse caso, como eu já falei para vocês, né, não necessariamente é uma prova, tá? Na escola, o avaliar sempre é sinônimo de prova, e isso causa angústia muito grande para as pessoas, certo? E eu, enquanto professor, eu tento tirar um pouco esse peso de prova, 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 porque o avaliar é muito mais amplo, é muito mais rico do que simplesmente, né, resumir a avaliação toda numa prova. Mas a gente não está aqui para discutir o ambiente escolar, a gente está aqui para mostrar um pouquinho a respeito, né, dessas transformações que a gente pode propor para os nossos liderados, para os nossos protagonistas. Então, sim, a avaliação é uma ferramenta fundamental e eu vou mostrar para vocês como iremos avaliar. E uma outra questão muito interessante é o porquê avaliar, tá? Então, o porquê avaliar, eu comecei a responder para vocês que o motivo de se avaliar é simplesmente para ver se as competências e habilidades que a gente propôs, né, se os nossos resultados estão de acordo com o que a gente se propôs, com os nossos objetivos, né? Então, a resposta aqui é muito simples. Por que avaliar? Porque a gente quer medir, a gente quer mensurar se o comportamento ou se o rendimento está de acordo com o que a gente se propôs. E caso não aconteça, a gente tem a possibilidade de voltar, certo? E retrabalhar aqueles aspectos que a gente julga que não estão legais, quase como numa recuperação, né, do processo. Então, o avaliar é uma ferramenta pedagógica e absolutamente não tem nada a ver, nada associado com punir, correto? Então, a gente percebe que, para fazer esse processo como um todo, existem três formas, três maneiras de avaliação. A primeira delas, avaliação diagnóstico. A segunda, avaliação formativa. E a terceira, avaliação somativa, certo? Então, ó, se a proposta, tá? Se a proposta é sair de um ponto e chegar até o outro ponto, e aqui a gente tem a transformação desejada, né? Então aqui é a transformação que a gente pretende, certo? Então vejam bem, essa avaliação diagnóstico é uma avaliação muito interessante porque ela é colocada aqui, ó, no início do processo, tá? E essa avaliação diagnóstica pode ser feita assim, uma conversa, né? Quando muitas vezes eu começo a minha aula e eu pergunto para os meus alunos, o que vocês sabem a respeito de, por exemplo, bactérias? O que vocês sabem a respeito do assunto tal? Essa minha pergunta já serve como uma avaliação diagnóstico e não necessariamente é uma prova, certo? Então vocês podem fazer isso com os liderados, com os protagonistas de vocês. Vocês já podem começar a atividade,
né, de vocês, falando o seguinte: olha, hoje a gente vai trabalhar, o assunto é tal, hoje a gente vai trabalhar, né, com tal tema, hoje nós vamos trabalhar, né, dessa forma, com esse assunto, certo? E eu quero saber de vocês, né, a respeito de tal coisa. O que que vocês pensam a respeito? Certo? Uma conversa, conversa. E pode chamar nominalmente: "Ó, fulano, o que que você acha disso? Ciclano, que", né, e nesse caso, né. E aqui essa avaliação diagnóstica tem que ser muito básica, porque assim, por essa avaliação diagnóstica, por essa conversa, certo? A gente vai ter uma noção realmente de como que está o nosso público, como que tá o nossos como que são, né, os nossos liderados, se a turma é heterogênea, se é homogênea, se tem alguém que sabe mais, se tem alguém que sabe menos, se tem alguém que, por exemplo, lembra que eu falei do comportamento? Se algum dos liderados, algum dos protagonistas, ele é mais tímido, não gosta de falar, então essa avaliação diagnóstico, ela é muito importante e ela é fundamental, né, de ser feita, tá. Então numa conversa só aí para começar o trabalho, vocês já podem começar com essa avaliação diagnóstico. E é claro que com o passar do tempo, vocês vão pegando jeito, vocês vão percebendo, né, como fazer, e vocês vão percebendo também as reações, né, dos liderados, né, dos protagonistas, e cada vez vai ficando mais fácil fazer esse diagnóstico, tá. Uma outra avaliação é a avaliação formativa. E essa então aqui, ó, essa avaliação diagnóstico é uma avaliação prévia, tá? É uma avaliação de início de processo, ok? Enquanto que essa avaliação formativa, tá? Essa avaliação formativa, essa sim é uma avaliação processual. Então aqui, ó, a avaliação diagnóstico, ela vem aqui, e a avaliação formativa, ela vai ser feita ao longo de todo o processo. E aí essa avaliação formativa, ela pode ser feita, por exemplo, com a cada encontro ou, a cada módulo ou, né, vocês dividem aí da forma que vocês julgam da melhor forma, certo? Ela pode ser dada por 2 encontros, 3 encontros, quinzenalmente, mensalmente, né, por semana ou por aula, enfim, tá? Mas o importante é que ela seja feita para mensurar, para registrar todas as etapas do processo, todas as etapas. E aqui entra uma forma muito interessante que é o portfólio. Porque no portfólio a gente pode incluir toda a produção, a gente pode incluir tudo que os nossos liderados, tudo que os nossos protagonistas produzem, podem ser armazenados aí em pastas, podem ser armazenados, né, em arquivos, tá? Mas o importante é que toda etapa tenha um registro, toda etapa tenha uma documentação mostrando a transformação, mostrando a evolução, mostrando, né, registrando como que está acontecendo a transformação aí dos nossos liderados, tá? Então, a avaliação diagnóstica ela é prévia, né? Como que eles chegam, certo? A avaliação formativa ela é processual e aí eu recomendo muito para vocês a questão do portfólio, tá? O portfólio é uma questão bem interessante, certo? E dentro dessa avaliação formativa, uma questão que eu gosto muito de trabalhar quando eu faço algum contrato, né, quando eu faço algum trabalho, quando eu faço algum trabalho específico, né, com os meus alunos e até mesmo, né, vocês vão perceber que isso vai acontecer aqui com vocês, certo? Eu gosto muito de trabalhar a autoavaliação. Porque essa autoavaliação leva em reflexão como que o aluno, como que o liderado, como que o protagonista, né, das nossas atividades, ele se autoavalia e não necessariamente falar o seguinte: olha, como é que você se autoavalia? Bom, médio, ruim, né? Como é que você se dá uma nota? Você dá 10? Mas agora tem que fazer o convite para que ele pense, certo? E ele justifique por que que ele se deu essa nota. Por que que a nota foi boa? Mesmo ele não fazendo nada. Por que que a nota foi ruim? Mesmo ele fazendo tudo, certo? Então aí essa autoavaliação ela é muito importante também, muito interessante de ser utilizada. Bom, e a avaliação somativa é a avaliação pós, é a avaliação final, certo? É a avaliação aí que a gente vai colocar em fechamento de etapa, fechamento de processo,
certo? E é interessante que essa avaliação somativa, muitas das vezes, é a avaliação mais utilizada nas escolas. Por exemplo, vi um capítulo de fungo, vi um capítulo de bactéria, vi um capítulo aí de mamíferos, vi um capítulo de embriologia, né, nos meus alunos. Aí acabou esse capítulo, né, a gente aplica uma prova, certo? E não tem aí essa avaliação diagnóstico, não tem essa avaliação formativa e, né, muitas das vezes as escolas simplesmente colocam aí essa avaliação somativa, onde o aluno aí no final do processo faz uma prova, se ele tirar 8 significa que ele, né, entendeu aí 80% da matéria. Bom, não é esse o motivo aqui da nossa reunião, da nossa discussão, mas para a gente avaliar muito bem os nossos alunos ou os nossos liderados, os nossos protagonistas, né, para a gente avaliar o processo, na verdade, certo? Porque a gente não avalia o aluno, né, o liderado, a gente avalia o processo, né? Tem que ser feita uma avaliação diagnóstico, uma avaliação formativa e uma avaliação somativa. É claro que aí, dependendo da realidade de vocês, vocês vão conseguir adequar, ajustar e até mesmo valorizar, né, cada uma dessas avaliações aí da melhor forma para que a gente consiga realmente ter os melhores resultados e efetivamente conquistar aí as competências e habilidades que a gente programou, que a gente pretende passar para os nossos liderados, certo? Para os protagonistas. Então aí, ó, de uma forma geral, tá aí a definição, tá? Depois dessa minha fala, eu trouxe para vocês aí, né, bonitinho, a definição de cada uma delas, tá? Então aqui, ó, avaliação diagnóstica, como eu falei para vocês, ela é de início de processo, certo? E o objetivo dela é saber o ponto de partida, certo? O que que os alunos, o que que as pessoas já sabem ou dominam, certo? Consequentemente, se ela é de início, certo? Ela vai servir como parâmetro para futuras avaliações, tá? E como eu falei para vocês, tem que ser uma avaliação simples, né? Porque já que é de início, ela não pode ser complexas, tá? As questões, né? E claro que com o passar do tempo, essas vocês vão pegando mais o jeitão dela, vão pegando mais como fazer, como executar, e essa avaliação ela vai sendo aprimorada, ok? Então essa avaliação diagnóstica pode ser mesmo até uma conversa, um bate-papo informal, né? Até mesmo antes das atividades, vocês podem mandar aí pelo WhatsApp, vocês podem mandar, né, uma conversa com cada um, depende, cada situação a gente pode montar essa avaliação diagnóstica de uma forma diferente, mas o importante é que ela seja simples, mas que ela seja início de processo, já que uma vez que é o nosso ponto de partida. A segunda avaliação, né, que a gente viu, é a avaliação formativa. Como eu falei para vocês, ela é processual, tá? Consequentemente, não é uma única prova ou um único teste, ela pode ser distribuída aí ao longo de todo, né, o processo, e é claro que pode ser aí, né, vários os critérios para essa avaliação processual, como por exemplo, a participação, interesse, assiduidade, exercícios, material complementar, enfim, tá? E aí a criatividade entra, né, para a gente conseguir avaliar de forma mais significativa, tá? E como eu falei para vocês, tá? Eu sugiro fortemente que vocês utilizem portfólios, certo? E um bom portfólio, né, fica realmente aí registrado, né, todos os eventos, todas as etapas ao longo do curso, ao longo do que a gente está propondo, certo? Então, na verdade, o portfólio, o objetivo dele é contar a história do que aconteceu. Então, na avaliação diagnóstica, a gente tem um início, na avaliativa, desculpa, na avaliação formativa, a gente tem a história do processo, tá? E aqui a gente pode, como eu falei para vocês, utilizar a autoavaliação, certo? Para que os alunos ou para que os liderados, os protagonistas, eles reflitam a respeito, né, do processo em que eles estão passando e em que eles estão inseridos. Então isso é bem interessante. E por fim, avaliação somativa, certo? Essa avaliação ela é utilizada no final do processo, tá? Como eu falei para vocês, é justamente essa avaliação que a gente mais vê aí na questão educacional, certo? E é muito interessante porque o professor normalmente despeja conteúdo nos alunos que depois vão fazer uma prova, certo? E talvez essa prova vai ser simplesmente uma repetição do que o aluno ou que o professor falou, né? Isso efetivamente demonstra transformação, demonstra aprendizado? Não.
tá? Então, essa avaliação somativa, tá? Ela não pode ser uma repetição, certo? A gente falou, do que os liderados, né? Do que os líderes, né? A gente se propõe, do que foi a proposta, porque isso não significa aprender, tá? E lembrando que tem o rendimento e também tem, né, o comportamento. Bom, agora que a gente já tem essa noção aí dessas três, né, avaliações, eu quero que, de novo, a gente, né, volta a refletir, tá? A avaliação não é um acerto de contas, não é punitivo, mas um momento de aprendizagem. De aprendizagem como? Porque, veja bem, toda avaliação, seja diagnóstico, seja formativa ou seja somativa, aquelas três avaliações que a gente já viu, todas elas precisam ter um feedback. O que é isso? Todas as avaliações, a gente precisa dar retorno, a gente precisa, né, devolver para os nossos liderados, a gente precisa devolver para os nossos protagonistas o que efetivamente eles erraram, certo? E por isso a avaliação deixa de ter um caráter punitivo, porque o aluno, porque o liderado, porque a pessoa vai perceber e ela vai identificar aonde ela errou, certo? E assim a gente vai poder trabalhar aquelas recuperações, né? A gente vai poder trabalhar aqueles pontos aonde efetivamente, cirurgicamente, aonde houve defasagem, tá? Então, prova, a avaliação não é para acertar a conta, não é para descontar, né? Mas sim uma ferramenta, né? Colocar esse processo de forma absolutamente eh, normal dentro do processo, tá? Porque essa avaliação ela precisa acontecer e ela faz parte do processo e as pessoas têm que entender, né, que esse momento de feedback, esse momento da devolutiva, de dar retorno, certo? Que seja um momento de aprendizagem, mas de uma aprendizagem efetiva, de uma aprendizagem significativa, ok? Bom, então, hoje, na aula de hoje, a gente finaliza aí esse terceiro encontro, aonde a gente refletiu e a gente viu um pouco mais a respeito das avaliações, certo? Espero que tenham gostado e a gente se encontra aí no próximo vídeo, no próximo encontro, no próximo treinamento. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.